Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e acredito sim que todos vocês estejam bem. Torço muito por isso, ok? Turma, vamos então para a aula de geografia? Na aula de geografia da semana passada, nós iniciamos uma nova unidade, a unidade 6, e começamos os nossos assuntos, a aprendermos novos assuntos, falando sobre a indústria. E na aula anterior, nós diferenciamos a indústria, a produção na indústria e também a produção artesanal, que são produções diferentes, onde transforma a matéria-prima de formas diferentes e nós aprendemos as características que as diferenciam, certo? Muito bem. Então, na aula de hoje, iniciaremos com a correção da atividade 1, que a atividade 2 era vocês realizarem um texto falando sobre essas diferenças e dando continuidade aos nossos assuntos, então, da unidade 6. Vamos lá? Então, com o livro de geografia de vocês, na página 96, confiram como ficou a atividade número 1, onde, através de duas ilustrações, mostrando para nós a fabricação industrial e a fabricação artesanal, nós deveríamos responder algumas perguntas. Vamos verificar então como ficou? A prof vai modificar aqui o livro digital para o livro do professor, para que a gente acompanhe a correção então. Vamos então. Letra A. Em que modo de fabricação são utilizadas muitas máquinas? No modo de fabricação industrial, ok? Responderam isto? Muito bem. Em que modo de fabricação não há divisão do trabalho? Na fabricação artesanal. Em alguns casos, como nós conversamos na aula anterior, da fabricação artesanal é dividida partes do processo e da produção, mas é em pequenos grupos e pequenas quantidades de pessoas e muitas vezes ou geralmente é feita todas as etapas do processo da produção pela mesma pessoa. Em que modo de fabricação o produto é fabricado em grandes quantidades? Na fabricação industrial. Qual é a principal matéria-prima desse produto que está sendo fabricado acima? E que atividade a produziu? Quando o livro perguntou atividade, ele estava se referindo àquelas que nós aprendemos na unidade anterior. Vocês lembram? Pecuária, agricultura e extrativismo. Então, vamos verificar e ver se vocês acertaram? Então, a principal matéria-prima é o morango. Ela está fabricando, ou as duas imagens estão fabricando geleia de morango, que nós podemos observar aqui ela escolhendo e aqui fazendo o mesmo processo também, só que com mais pessoas. E que atividade a produziu? O morango é produzido pela atividade da agricultura, onde é preciso plantar, cuidar para colher. Ok? A número 2, então, vocês deveriam escrever um texto no caderno, bem legal, para vocês conseguirem também associar, compreender as características que diferenciam a atividade industrial da atividade artesanal. E o Vamos Jogar, que é a representação do município, vocês deveriam colocar uma indústria cuja principal matéria-prima provém do campo. O que vocês encontraram? A fábrica de sucos? Ótimo! Então, já colocaram aí no município de vocês. Vocês também encontraram uma indústria de produtos que utilizamos em nossas casas? Indústria de eletrodomésticos, que é o que nós utilizamos dentro das nossas casas, né? Então, vocês encontraram o local correto para colocar cada uma dessas indústrias e da fábrica? Ótimo! E esses elementos que vocês colocaram, existem no nosso município? Com certeza sim! Nós temos uma fábrica de sucos bem próximos a nós, né? E indústrias de eletrodomésticos também. Temos várias aqui em nossa cidade. Então, eu acredito que vocês tenham respondido que sim, ok?
Muito bem, turma. Vamos então para o nosso assunto de hoje, que é o tema 2. Hoje nós vamos falar sobre dois temas bem importantes. Um deles é a transformação da matéria-prima. Como é transformada a matéria-prima? Como nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto também, inclusive da matéria-prima, que é um produto principal para se fabricar um produto, e que pode vir ou é proveniente de trabalho das pessoas na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Então, podemos conseguir a matéria-prima através dessas atividades aqui, né? Que é a agricultura, plantar e colher o que se planta e colhe, pecuária, o que provém da criação de animais, e no extrativismo, o que é coletado da natureza. Então, todos esses produtos que vêm dessas atividades é transformado em outros produtos, porque eles são a matéria-prima principal. Na indústria, então, a matéria-prima ela é transformada em outro produto. Dentro das nossas casas, se nós formos observar todos os produtos que nós temos, o que não é in natura, o que não é natural, foi transformado pela indústria e tem uma matéria-prima principal. Por exemplo, aqui nós vamos obter, então, o que o livro trouxe para nós, o trigo. O trigo é obtido na agricultura e é transformado em farinha. Então, quando ele é transformado em farinha, modifica-se a sua aparência, aqui ele é de um jeito, depois ele é levado para a fábrica de farinha, e nós sabemos que ele é moído, triturado, e vem em forma ou em cor, em aparência branquinha dentro do pacote, quando nós compramos o produto no mercado, né? A farinha de trigo, ela pode ser comprada pelas pessoas para fazer biscoitos ou bolos. Então, olha só que interessante. O trigo que vem lá da agricultura, onde ele é plantado, o agricultor vende para a fábrica de farinha, a fábrica de farinha vai transformar o trigo em farinha e vai enviar para o comércio, ou seja, para vender, certo? E esse comércio, ele pode seguir dois caminhos. A farinha do trigo pode seguir, então, dois caminhos distintos. Ou ela vai ser vendida ou comprada, né, por alguém. E aqui, ó, a mulher pensando em fazer com ela um bolo delicioso. Ou biscoitos, como o livro disse para nós. Só que também ela pode ir ou ser vendida ou comprada para outras indústrias que fabricam outros produtos industrializados, como uma fábrica de biscoitos. Por que não também uma fábrica de bolos, uma padaria? Então, além de ser vendida para um consumidor normal, como nós, que vamos fabricar outros produtos em nossas casas, a farinha de trigo também pode ser vendida para outras indústrias. Então, ela vem de uma indústria para outra indústria, ou ela vem de uma indústria para um consumidor final, que somos nós. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Como a gente viu, então, a sequência dos desenhos explicando a transformação da matéria-prima. Assim também, turma, acontece com outros produtos que nós temos dentro da nossa casa. Um molho de tomate, uma cadeira, nossa escrivaninha que é feita de madeira, os talheres que são feitos de mineral, de minérios, né, de ferro. Então, eles passam por muitas transformações, certo? Vamos ver, então, um audiovisual, a produção industrial para acrescentar o nosso conhecimento. Geralmente, o trabalho na agricultura, na pecuária e no extrativismo fornece matéria-prima para as indústrias. Por meio da atividade industrial, a matéria-prima é transformada em outro produto. Esse produto poderá chegar diretamente ao consumidor final ou ser utilizado por outras indústrias na fabricação de novos produtos.
Vamos ver um exemplo. A produção de automóveis. No início do processo industrial, a matéria-prima, no caso, o minério de ferro extraído da natureza, segue para uma indústria metalúrgica. Na indústria metalúrgica, o minério de ferro será transformado em aço. A metalúrgica envia seus produtos, geralmente chapas e lingotes de aço, para a indústria de autopeças. A indústria de autopeças transformará esses produtos em peças e componentes de automóveis. As autopeças são levadas para as indústrias montadoras de automóveis, onde trabalhadores e máquinas robóticas montam os carros. Depois de prontos, os automóveis são levados para as concessionárias, onde são vendidos aos consumidores finais. Muito bem! Então, esse foi um outro exemplo da transformação da matéria-prima em um produto final que nós, consumidores, vamos até o comércio para comprar. Na aula remota de hoje, a prof passou no slide para vocês um link que vai mostrar para vocês também um outro exemplo do papel. Como é a fabricação do papel? É bem legal. Umas curiosidades bem interessantes ele passa para a gente no vídeo, tá? E se vocês tiverem outras dúvidas referente a outros produtos que vocês têm curiosidade de saber como acontece o processo da transformação da matéria-prima até ser transformado em produto, pesquisem, gente. Tem vídeos muito legais explicando para nós como é a fabricação. Até da moeda, vocês acreditam? Como é fabricada a moeda que nós utilizamos no Brasil? Tem também, só vocês pesquisarem, tá? Então, as atividades referentes a este assunto que vocês farão. A número 1, vocês vão observar os produtos. Nós temos aqui uma lista de produtos. E depois vocês vão listar eles no quadro de acordo com a atividade de trabalho que produz, certo? Qual deles é produzido na agricultura, qual na pecuária e qual é o produto produzido no extrativismo, obtido através do extrativismo, ok? Na letra B, nós temos aqui os produtos que vocês vão listar acima, que são matérias-primas utilizadas na fabricação de diversos produtos industrializados. E vocês vão escrever aqui exemplos de produtos feitos pela indústria com essas matérias-primas aqui ao lado. Por exemplo, com o algodão. Qual é o produto industrializado que nós temos na nossa casa ou que nós podemos comprar no comércio que é produzido com essa matéria-prima? Assim farão também com o restante. A 2 é uma atividade no caderno, ok, turma? No caderno de atividades, com linhas que vocês receberam aí, ou que vocês têm em casa. Então, vocês irão observar os ingredientes do bolo de cenoura que a Mariana fez. E vão responder essas perguntas. A letra A, quais desses produtos são industrializados? O que é mesmo industrializado, turma? É o mesmo que in natura? Não, né? Vocês já sabem a definição de industrializados. Então, vou repetir para você que não sabe ou não lembra. Produtos industrializados são aqueles que passaram pela indústria, pelo processo industrial e não é mais natural. E na letra B, qual é a principal matéria-prima de cada um desses produtos? Então, você vai escrever aqui quais são os produtos industrializados e na B, vocês irão dizer qual é a matéria-prima de cada um deles, ok? Muito bem, então, super tranquilo esse assunto. Vamos para o nosso próximo assunto. Antes, acho que a prof acabou pulando aqui. Não, acho que não, né? Então, seguimos adiante, então. O comércio e os serviços. Já que falamos de produtos industrializados, a transformação da matéria-prima, como ele chega até as nossas casas? Através do comércio. Nós vamos ao supermercado, aos shoppings, à feira e compramos esses produtos, sejam eles in natura ou industrializado também. E aí nós vamos falar também dos serviços que nós temos na nossa sociedade. Então, iniciamos aqui com o comércio. O comércio e os serviços são atividades típicas da cidade. Na área rural, essas atividades também ocorrem, mas de forma menos intensa. Então, o comércio na área rural
é menor do que na área urbana. Embora o comércio e o serviço se concentrem na cidade, a distribuição dessas atividades no espaço ocorre de maneira desigual. Alguns bairros da cidade são mais bem servidos que outros. Com certeza, nós podemos observar essa informação que o livro nos traz, nos faz refletir aqui em nossa cidade. Talvez o bairro que vocês moram concentra muito comércio, tem muitas lojas, muitos supermercados e outros comércios, né, feiras, enfim. Já em outros lugares, em outros bairros, não tem uma concentração tão grande. Nós precisamos nos deslocar para outro bairro, talvez para ir no shopping, ou talvez para ir em uma loja que a gente gosta, porque no bairro onde nós moramos não tem tanto comércio assim, ou tanta loja. O comércio não está tão presente. Então, vamos definir o que é o comércio, já que estamos falando dele. Turma, o comércio é a atividade de compra e venda. Ou seja, quando você compra ou vende algo, você está praticando a atividade do comércio. E é por meio do comércio que os diversos produtos da agricultura, da pecuária e da indústria chegam aos consumidores, que somos nós. Ou também os donos de fábricas, como nós vimos no exemplo da farinha de trigo. No comércio a varejo, as mercadorias são vendidas em pequenas quantidades, diretamente ao consumidor em feiras livres, supermercados, lojas ou shopping centers. Então, nós sabemos que o comércio é atividade de compra e venda, mas há duas maneiras de fazer essa atividade. Então, nós temos a primeira maneira, que é a varejo, aonde são vendidas as mercadorias em pequenas quantidades. Você compra por unidade, é unitário, como os supermercados, né? Nós temos vários exemplos, as lojas, os shopping centers, né? A prof colocou aqui nos slides de hoje para vocês também não esquecerem dessa questão. Então, o comércio, atividade de compra e venda. Aonde nós temos o comércio? Nas feiras, nas ruas, nos shoppings e também na loja virtual. Ou seja, online, o comércio também está muito presente atualmente. Então, continuando aqui, vamos para a próxima. Então, varejo, que nós aprendemos agora, nós temos também o comércio por atacado. O que seria isso? As mercadorias são vendidas em grande quantidade, talvez em caixas fechadas aos comerciantes, ou donos de outros mercados também, que por sua vez as revendem para os consumidores no comércio a varejo. Aqui em Blumenau nós temos alguns supermercados que vendem por atacado e é uma imagem que nós temos muito parecida com essa. Talvez alguns de vocês conheçam alguns supermercados aqui de Blumenau, ou até já foram, ou fazem as suas compras nesses supermercados, que eles atendem além do atacado, que é em grandes quantidades. São pessoas, donos de comércio de outros supermercados que acabam comprando em grande quantidade para revender. Ou também vendem a varejo, como esse, que é por unidade, ou seja, em pequenas quantidades, né? Você pode levar bastante, mas você compra de um em um. Diferente do atacado, onde você compra as caixas fechadas, ou essas espécies de organização aqui grandes, né? Ou seja, em grande quantidade mesmo. Muito bem, então, só revisando o que a gente aprendeu, nós definimos o conceito do comércio e aprendemos que há duas formas, o varejo e o atacado. Varejo em pequena quantidade que a gente compra e o atacado compra-se em grande quantidade. E agora nós vamos falar sobre os serviços, que é diferente de comércios, da atividade do comércio. Então, no setor de serviços, não se vende mercadoria ou bens materiais, mas é vendido, né? Serviços, que são atividades prestadas para uma pessoa ou para uma empresa. Então, a atividade de serviços é diferente.
Não é o comércio, mas também se vende. Mas vende o quê, prof? Vende atividades. Vocês vão entender isso, porque a prof vai dar um exemplo. Por exemplo, então, o médico, ele é um prestador de serviço. Por quê? Quando nós vamos no consultório dele, ele não vende nenhuma mercadoria, nenhum remédio, nenhum creme dental, no caso do dentista, né? Mas ele vende um serviço, ou seja, ele atende as pessoas que vão até ele procurando ajuda para curar uma doença, eliminar uma dor. Então, ele ajuda um paciente a ter uma boa saúde. E esse é o serviço prestado por ele. Mas o importante é nós sabermos também que nós temos essa prestação de serviço que, em alguns casos, nós pagamos, que são os médicos particulares, e também tem os médicos do serviço público, daquele que nós já estudamos a sua definição, e que é um serviço essencial à população, e que, em alguns casos, é público, ou seja, nós não precisamos pagar por esse serviço, né? Então, outros exemplos de profissões no nosso dia a dia, presentes na nossa sociedade, que vendem os seus serviços. Há também motoristas, professores, enfermeiros, eletricistas, recepcionistas, dentistas, advogados e entre outros, varredores de rua, porteiros, bancários, pedreiros, pintores. Então, são todas as profissões que prestam algum serviço para outras pessoas. Em alguns casos, eles cobram por essa prestação de serviço, já em outros nós temos um serviço que é chamado serviço público, que faz parte do município e que é os serviços que são essenciais e necessários para assegurar as condições de vida das pessoas em uma sociedade ou em um município. Ok? Conseguiram distinguir, então, o comércio dos serviços? É diferente um do outro, né? Então, serviços são aquelas atividades que as pessoas prestam para uma outra pessoa ou para uma empresa. Em alguns casos, nós pagamos por esse serviço, já em outros, eles são serviços públicos. Ok, turma? Exemplos, então, né? Como vocês estão vendo na imagem que o livro trouxe para nós, nós temos aqui um ponto de táxi. Os taxistas é um exemplo de serviço, então. A prof colocou também para vocês no slide outros exemplos, de acordo com o que o livro trouxe para nós, né? E reforçando para vocês o que é os serviços, então. Então, nós temos como exemplo a cabeleireira, médicos, outras estéticas também, né? Dentista e outras que a gente tem muitas profissões também. Advogados, faxineiras, varredores de rua, professor, e aí as profissões que o pai e a mãe de vocês exercem. Em qual atividade eles estão? Na atividade do comércio ou na atividade dos serviços? Perguntem para eles e falem qual é a atividade que eles estão exercendo, em qual ela se encaixa dos nossos assuntos de hoje, ok? E o Vamos Jogar, nós temos mais coisas para colocar, então, no nosso município. Vocês irão ler as dicas e irão encontrar lá também. As atividades. A questão da número 1. Vocês irão responder as perguntas do quadro para diferenciar o comércio a varejo do comércio por atacado. Então, vocês têm aqui o comércio a varejo e o comércio por atacado. A quantidade de mercadoria negociada é grande ou pequena? E vocês vão colocar aqui, no comércio a varejo, é grande ou pequena? E no atacado, é grande ou pequena? E assim vocês vão ir diferenciando todas elas de acordo com as perguntas aqui do lado, ok? A 2, turma, é no caderno. Vocês irão responder qual é a atividade entre o comerciante e o prestador de serviço. Quem é o comerciante? E quem é o prestador de serviço? Vocês vão diferenciar esses dois termos, tá? Importante, quando vocês forem responder as atividades no caderno, coloquem a data de hoje, a
página e o livro do qual vocês estão respondendo, tá? Para não ficar perdido lá no meio do caderno as respostas de vocês. E quando vocês forem estudar, tá lá e vocês conseguem localizar facilmente. A 3. Observe a sequência de cenas. Elas representam uma forma de comércio muito utilizada atualmente. Então, vocês conseguem observar aqui e vocês com certeza conhecem essa forma. E irão responder então, que comércio é esse? Você conhece alguém que compra dessa forma? E na B, nesse tipo de comércio, um serviço é muito utilizado. Então, um serviço, qual deles? E qual é? C, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de comércio? Você compraria algo dessa forma? E por quê? Então, essas são as perguntas e as atividades de hoje e também os assuntos que a gente aprendeu na aula de hoje. A transformação da matéria-prima, o comércio e os serviços. Espero que vocês tenham compreendido e façam então as atividades com muito carinho, muita dedicação, que na próxima aula nós iremos corrigir. Ok, turma? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.